Glória a Deus, graça e paz. Deus abençoe a vida de todos. Sempre uma alegria estar com vocês aqui. Mais uma noite que o Senhor está nos preparando para adorar o nome dEle. Mais uma noite que nós vamos rasgar o nosso coração e se render a Cristo e receber uma palavra de Deus, uma palavra que o Espírito Santo tem colocado ao meu espírito, que eu tenho certeza que vai falar poderosamente com a tua vida em nome de Jesus. Então já vai aí compartilhando, já vai abrindo a sua sala de vídeo. Boa noite, Deus abençoe tremendamente a vida de cada um de vocês, cada um que está entrando. Vamos louvar o nosso Deus, vamos louvar o nosso Senhor em nome de Jesus. Deus tem uma palavra tremenda para liberar para o teu espírito nesta noite em nome de Jesus, tá bom? Vamos se preparando aí, vai abrindo o coração. Vamos fazer deste culto um culto de adoração como se fosse o nosso último encontro aqui na terra e fazer o nosso melhor em nome de Jesus, tá bom? Obrigado por cada vida. Minha mãe que já entrou, o evangelista Alessandro, o evangelista Yara, Amanda, Felipe. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Irmã Sônia também aí, Vanessa, Isabela, a Lu, Deus abençoe tua vida. A irmã Maria também, mãe do presbítero Fernando. Obrigado, gente, por cada vida, por cada um de vocês. Glória a Deus, a irmã Maria, paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu creio que será um tempo tremendo para as nossas vidas, tá? Abra o teu coração mesmo, porque o que Deus tem para falar para a tua vida hoje é uma revelação que Ele trouxe ao meu espírito, que eu tenho certeza que vai trazer aí um divisor de água para a tua vida. Falo isso com toda certeza. Pastora Mari também, Deus abençoe, obrigado em nome de Jesus, que todos estejam aí na intercessão, na oração para esse encontro, para esse culto ao Senhor. Em nome de Jesus, irmã Júlia também aí conosco, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, ao esposo, a toda a família, pastora Jamile também aí conosco, nós vamos levantar um clamor a todos também aí, em nome de Jesus, que bênção, Ivana também aí conectada, glória a Deus, eu sei que será um tempo muito oportuno para todos nós, em nome de Jesus. Eu estou muito ansioso para poder liberar essa palavra para cada um de vocês. O meu espírito está ansiando para liberar essa palavra para a vida de vocês, porque foi uma revelação do Espírito, foi uma revelação do Espírito Santo, e essa revelação tenho certeza que vai fortalecer a fé de vocês e que vai dar um start aí para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Cada sala de vídeo que está sendo aberta, glória a Deus por isso, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu quero orar com vocês, eu quero já estar preparando esse ambiente, a tua vida, o teu coração, a tua casa, a tua família, para que a gente possa estar buscando o Senhor, né? Rodrigo também aí conectado, Vanessa, glória a Deus. Vamos aí adorar ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vai preparando aí o teu espírito, vai preparando aí o teu coração, vai rasgando aí as vestes em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que aquilo que o Senhor fará no nosso meio vai ser tremendo. Pastor Silvio também aí conectado e conosco. Deus abençoe meu amigo Pastor Silvio por estar nos acompanhando, apóstola Leite, apóstolo Marcos Beio também. Meus irmãos, meus amigos, mais chegado que o irmão também aí. Obrigado por cada um, Pastor Silvio, Pastora Jo. Oh, que honra poder estar aqui adorando o nome do Senhor. Que alegria. Vamos orar? Feche os olhos, se você puder, em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Pai, vamos falar com o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai das luzes, eu quero louvar o teu nome, eu quero exaltá-lo, eu quero te engrandecer por essa noite bendita, por esse momento de estarmos aqui reunidos como igreja, como corpo, Pai eterno, conectados nessa rede social, mas também conectados no cabeça que é Jesus, e como corpo todos unidos por um mesmo propósito. Pai, que essa palavra que eu estarei ministrando como revelação do Espírito
possa falar profundamente com teus filhos, com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, e que possa ser compartilhada, que possam, Pai eterno, abrir salas, e essa mensagem possa ser compartilhada, possa ser expansiva para a vida de muitas pessoas, possa alcançar, ó Pai eterno, a cada canto da terra, em nome de Jesus, a fim de trazer um despertamento para a igreja, um envolvimento da igreja com o reino, para louvor da tua glória. Eu peço, te exaltando e te agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí junto comigo, que tem orado pela vida da pastora Jamile, né? Não foram dias fáceis, mas Deus tem cuidado dela por conta do Covid, por conta também aí da infecção que ela está tendo, uma infecção no rim, uma infecção na urina. Então está sendo um momento muito difícil, porém o Senhor tem guardado, o Senhor tem manifestado o amor dele, a graça, o cuidado dele, e principalmente pelas orações de cada um de vocês que estão sendo apontadas aí e apresentadas diante do altar de Deus pela vida da pastora Jamile. Eu tenho certeza que ela é muito grata, ela está aí nos acompanhando, né, assistindo. Eu tenho certeza que tudo é para a glória de Deus. Ela é uma mulher guerreira, é uma mulher forte, é uma serva de Deus e não para com a vida no altar. O Senhor tem trazido revelações proféticas por espírito dela e por conta dela estar em isolamento já há mais de uma semana, a gente tem se falado e há uma conexão, né? Uma conexão porque ela tem tido um momento ímpar com Deus, em que Deus tem revelado coisas profundas com ela, e de contrapartida tem confirmado aquilo que Ele tem trazido também ao meu espírito, né? Tem trazido fortemente ao meu espírito. Então, quero louvar a Deus pela vida da pastora Jamile, essa serva de Deus. Que Deus abençoe, meu amor, que está nos acompanhando. E há um povo que te ama, um povo que te respeita, um povo que está aí orando e intercedendo pela tua vida, e nós vamos sair dessa vitoriosos em nome de Jesus Cristo, tá bom? Glória a Deus pela vida de cada um. Meus irmãos, Deus ele tem falado muito profundamente ao meu espírito, e Deus ele tem trazido revelações, sonhos, e eu vou falar um pouco mais para frente exatamente sobre isso, que também é um motivo de eu estar ministrando essa palavra. Mas como eu disse, também de contrapartida veio uma confirmação muito forte nessa semana, que Deus me trouxe através da pastora Jamile. Quando eu falei sobre o tema alinhamento espiritual, Deus já havia falado com ela, manifestado coisas gloriosas ao espírito dela acerca disso. Deus me deu sonhos, então consolidou muito eu poder estar ministrando essa palavra para o espírito de cada um de vocês nesta noite. Então tenho certeza que Deus vai falar contigo, tenho certeza, em nome de Jesus Cristo. E a maneira que Deus vai falar é tremendo, seja ela com uma repreensão ou não. O importante é que aqueles que têm ouvidos ouçam, né, o que o Espírito diz à igreja. Então fica atento, abra o teu coração, abra o teu espírito, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu quero ler um texto com vocês para que a gente possa iniciar esse nosso bate-papo, essa ministração. Eu quero falar sobre o profeta Amós, Amós capítulo 7. Se você tiver com a Bíblia aí, abra em Amós capítulo 7, versículo 7 e versículo 8 eu quero ler, tá? Amós capítulo 7, versículo 7 e versículo 8 do profeta Amós, tá? E eu vou já dar seguimento à leitura, tá? Que diz assim: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Eu vou repetir: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele.
profética essa mensagem, poderosa. Escute, o reino de Deus, ele é um dos temas mais comentados na Bíblia. Há exatamente e praticamente 4 anos que nós temos falado muito acerca do reino de Deus na IGAAD. Nós temos falado muito sobre isso, muito sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus é o tema mais comentado na Bíblia e por isso que nós estamos aí já há 4 anos falando especificamente sobre o reino de Deus, né? A compreensão e o entendimento através de uma revelação do Espírito Santo é que vai nos possibilitar, com o entendimento do reino, viver um tempo de um alinhamento no reino de Deus. O que eu vou falar hoje, o que eu vou tratar hoje como revelação de Deus, como palavra, é sobre alinhamento espiritual, tá? E este alinhamento que eu quero poder falar para vocês, o alinhamento que Deus quer estabelecer nas nossas vidas, é um alinhamento que trará mudanças profundas em nossas vidas. E eu acredito também que no mundo em que vivemos, Deus ele vai trazer um alinhamento total, dentro de uma totalidade. Mas esse alinhamento, primeiramente, ele vai trazer para nós, para a eclésia, para a igreja. E depois ele vai expandir isso sobre o mundo. Eu tenho certeza naquilo que eu estou falando no meu espírito. E isso nos levará, de fato, a viver uma vida no sobrenatural de Deus e uma vida autêntica com Cristo Jesus, porque esse é o desejo de Deus. Agora, porém, esse alinhamento, ele só pode ser estabelecido através do prumo. Guarda aí no teu espírito, esse alinhamento só pode ser estabelecido através do prumo. Por quê? Porque o prumo ele é um instrumento utilizado geralmente nas construção civil. Quem é pedreiro, ou quem é engenheiro, ou quem tem um entendimento um pouco de construção vai saber do que eu estou falando, porque o prumo ele é um instrumento utilizado para trazer alinhamento, ou seja, ele é usado para assegurar e para trazer o alinhamento de uma parede. Então você já viu que ele pega aquele prumo pesado e coloca uma linha segurando na outra ponta para ver se o muro está completamente alinhado, para ver se o piso está completamente alinhado. Então é necessário o uso desse prumo. Então esse prumo, ou seja, essa ferramenta que é um prumo, que é um peso, é que ela vai trazer o alinhamento para que o muro ele suba perfeitamente, ele suba em sintonia, em sincronia, completamente alinhado, né? Então eles usam isso na construção para que possa estar tudo devidamente alinhado. Porque se não usar o instrumento do prumo, não tem como eles conseguir levantar um muro reto, um muro alinhado. Meu irmão, se esta construção ou qualquer tipo de construção ela não tiver esse prumo, é certo que os muros se levantarão torto, a casa se levantará torta, as paredes se levantarão torta, e o que pode acontecer com ela é que ela pode ruir, que ela pode cair. Então, o prumo de Deus virá sobre as nossas vidas para que possamos passar por esse alinhamento, para que a gente possa crescer no reino de Deus, crescer no reino espiritual de uma forma alinhada, de uma forma sincronizada com aquilo que está no coração do Pai. Eu tenho percebido, eu tenho visto, né? E a gente tem acompanhado e tem avaliado e tem analisado que a igreja de hoje, a igreja desse século, a igreja desse tempo presente, ela está se desenvolvendo e ela está crescendo de uma forma que ela está apontando mais para a condição do mundo do que para Cristo, do que para o reino. E o certo do crescimento e do desenvolvimento da igreja é que ela cresça a fim de que o crescimento dela, o desenvolvimento dela de uma forma alinhada, aponte para Cristo. É claro que eu não estou generalizando a igreja, porque existem muitas pessoas que caminham e buscam pelo alinhamento espiritual.
Mas a igreja ainda assim, o povo ainda assim está de uma forma tão desalinhada, que está crescendo de uma maneira desordenada, que está gerando preocupação e transtorno para o reino. Por quê? Porque esse nível de edificação torta, esse nível de casa espiritual desalinhada, ela está trazendo um peso de malignidade sobre muitas pessoas e fazendo com que o evangelho genuíno, o evangelho que nós cremos, o evangelho que nós amamos, o evangelho que nós respeitamos, o evangelho de Deus, venha a ser deturpado, porque as pessoas estão crescendo de uma forma que ela está criando o evangelho ao seu modo, ao seu bel prazer, segundo os seus desígnios, segundo as suas diretrizes, segundo a sua vontade. Então o evangelho está sendo deturpado, porque a casa espiritual, aquilo que era para ser uma casa espiritual, uma casa alinhada, está crescendo de uma forma desalinhada, desordenada, e isso está se tornando muito preocupante. Por isso que o Espírito Santo me diz que ele virá com um prumo para poder alinhar a igreja. O prumo de Deus virá para poder alinhar a igreja. A igreja está precisando passar por um processo de alinhamento. Uma das coisas que o Espírito Santo trouxe como revelação profética ao espírito da pastora Jamile, nessas buscas que ela tem tido com Deus, ainda dentro dessa condição que ela está, Deus tem se revelado e tem falado sobre a condição da igreja. Ela me compartilhou isso e tem falado que a igreja ainda não está alinhada, e Deus está querendo realmente alinhar a igreja. Gente, há um propósito em todas as coisas, há um propósito de Deus em tudo. Deus ele não permitiu toda essa situação de pandemia à toa. O Senhor o permitiu porque há um propósito. Só que o problema é que muitas pessoas não estão conseguindo entender esse propósito. As pessoas não estão conseguindo discernir no teu espírito esse propósito. E cada um está levando a sua vida à sua maneira, ao seu jeito, ao seu modo, e não ao modo de Deus, e não ao modo que Deus deseja. Então Deus está trazendo isso e me trouxe isso em sonho, e eu vou contar para vocês essa revelação que Deus me deu em sonho, que alinhou muito com aquilo que Deus trouxe para a pastora Jamile, por isso consolidou essa mensagem de hoje, que o prumo de Deus precisa vir para alinhar a igreja num todo. A igreja precisa entender o plano de Deus, e ela não está entendendo. Me desculpe, a igreja não está entendendo. A eclésia ainda não está compreendendo. As pessoas ainda não estão conseguindo se alinhar, tendo um discernimento e um entendimento espiritual de todas essas coisas, porque tudo isso que está acontecendo envolve mais um âmbito espiritual do que terreno, do que natural. E se você não estiver alinhado com o espiritual, certamente você não vai conseguir compreender todas as causas naturais. Então por isso que você precisa viver e passar por um alinhamento espiritual, e isso é muito sério, e isso é muito profundo. Se você não captar isso no seu espírito, se você não discernir isso no teu espírito, do tempo que estamos vivendo, desse período que nós estamos vivendo, e você não ter uma conexão com o espírito, a fim de que você possa compreender o que Deus está querendo trazer, o que você vai viver é dentro de um padrão de normalidade terreno e natural, vivendo a sua vida como muitas pessoas estão vivendo, sem ter o entendimento do espiritual, sem ter o entendimento das coisas do reino de Deus. E isso é muito sério. Perceba que, se você for ler todo o contexto do capítulo 7, da visão que Deus trouxe ao profeta Amós, a primeira visão que Deus trouxe a ele referia-se ao gafanhoto destruindo toda a terra. E engraçado que tal visão ela foi mudada com a resposta de oração de Amós, clamando por misericórdia. E depois ele teve a segunda visão. E a segunda visão que ele teve foi uma visão de um fogo destruindo completamente a terra. E tal visão também foi mudada com resposta de oração de Amós. Aí ele tem a terceira visão. E essa terceira visão foi o prumo de Deus. E entre todas as visões que Amós recebera do Senhor,
a que me chamou mais a atenção foi a visão do prumo na mão de Deus. Visão esta que serviria de alerta, de despertamento para a nação de Israel e os seus líderes, sacerdotes, e também como um sinal de juízo. Então nós temos que começar a avisar e entender todas as coisas. Porque o que me chamou mais atenção quando Deus falou comigo foi acerca desse prumo. E o Senhor disse: eu estou descendo com um prumo para alinhar a igreja. Eu estou descendo com o meu prumo para alinhar a terra. Escute, foi o que ele me disse. Foi o que o Espírito Santo de Deus me disse. Agora entenda comigo, perceba comigo. O prumo é que dá o equilíbrio à construção. Então vamos aprender algumas coisas acerca daquilo que é o prumo. Um muro que é construído sem o auxílio do prumo certamente ficará torto, como eu disse. Porém, todavia, um muro que é construído, ou seja, que tem o auxílio do prumo, ele fica verticalmente reto, ou seja, perfeitamente alinhado. Então, o cristão que quer viver uma vida cristã, escute, um cristão que quer viver uma vida cristã sem o prumo de Deus, isso não será possível. Por quê? Porque ele cresce torto, ele cresce sem direção. Agora eu quero que você entenda, eu posso te revelar, dentro daquilo que é a semântica celestial, o que seria esse prumo. O que seria esse prumo? O que é o prumo, pastor Célio? Esse prumo é a palavra de Deus. Esse prumo que nós precisamos viver é o peso da palavra de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque uma vida que quer ser edificada sem o auxílio da palavra de Deus, ela é torta. Ela pende e se inclina por caminhos que não são de Deus. Agora, uma vida que é edificada com o auxílio do prumo, com o auxílio da palavra de Deus, ela é uma vida reta, ela é uma vida equilibrada, ela é uma vida edificada no Senhor e que vai crescer alinhada dentro de um caminho direcionado de retidão de Deus. Então por isso que nós precisamos da palavra de Deus, e muitas pessoas estão desprezando o peso, o cunho do peso e do teor da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o prumo, e se eu me afasto da palavra, se eu me afasto do prumo, certamente a minha vida será conduzida a tortuosidades. Eu não vou conseguir crescer alinhado. Por isso que muitas pessoas não estão suportando, estão caindo diante dessa situação que está passando, ela não está conseguindo entender. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, no início da semana, que ela me ligou, e nas nossas entrelinhas, no nosso bate-papo, na nossa conversa, ela havia me dito: eu estou preocupada. Eu disse: por quê? Porque essa noite veio um rapaz aqui procurar o meu esposo, e ele estava completamente bêbado, ele estava travado, ele estava numa condição que eu fiquei chocada. Mas eu fiquei chocada por quê? Porque até um tempo atrás, antes dessa pandemia, ele era um ministro itinerante, ele era um pregador itinerante, ele pregava a palavra de Deus em todos os lugares. Só que agora olha a condição que ele está. Por quê? Porque muitas pessoas não estão aprumando a sua vida na palavra e querem realizar coisas e fazer coisas sem o prumo de Deus. Aí o resultado é sempre um caminho tortuoso. Oremos, claro, pela vida dessa pessoa, para que ela se volte novamente a Cristo e alinhe a sua vida no altar de Deus. Então existem muitas pessoas que não estão suportando essa situação
e aos poucos estão se distanciando da presença de Deus. Aos poucos estão se distanciando de Deus. Por quê? Porque não está frisando a palavra de Deus sobre a tua vida como um peso, como um prumo para alinhar a sua vida. E só a palavra de Deus é capaz de alinhar a sua vida. Porque quando você é alinhado pela palavra de Deus, quando você tem a palavra de Deus como um prumo para a tua vida, você consegue ser direcionado. Aí você declara aquilo que o salmista declarou: a tua palavra escondi na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Por quê? Porque ele sabia que o teor e o cunho da palavra era um prumo que o manteria na retidão, em uma vida no altar. Então o distanciamento da palavra está gerando desequilíbrio espiritual, desequilíbrio pessoal, desequilíbrio emocional. Então a igreja está vivendo nesse momento um desequilíbrio na sua vida, em diversas partes, em diversas áreas. Por quê? Porque está se distanciando do prumo da palavra de Deus. Agora escuta, eu tive um sonho nessa semana e eu quero falar sobre essa revelação e sobre esse sonho de Deus. Eu tive um sonho que eu estava visitando a igreja de uma pastora conhecida minha, e lá estava tendo culto e não teve a palavra, pelo menos no sonho não teve a palavra, mas teve um momento de um louvor, mas que não foi possível discernir os louvores que estava sendo tocado. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que estavam ali, entre si, elas estavam brigando dentro da igreja, dentro da igreja, do espaço. Estavam discutindo entre elas, e havendo uma discussão, e aquilo foi um tanto quanto vergonhoso. E eu fiquei sentado no meu canto avaliando aquela condição, e de repente a mulher olhou para a outra e falou assim: me perdoa, diante da igreja eu não queria ter feito isso, eu quero pedir perdão. Só que na verdade, enquanto eu estava sentado, Deus estava mostrando ao meu espírito que tudo aquilo não era real, que aquele perdão não era verdadeiro, e que ela só estava fazendo aquilo porque estava diante de muitas pessoas e ela era aparente. Então olha o quanto isso tem se tornado muito sério. Aí de repente o culto acabou, a igreja se esvaziou e ficou só eu, a pastora da igreja e o pastor. E nós começamos a conversar, e ela me disse: você não vai retornar aos cultos? E eu disse: não vou retornar ainda porque eu não tenho sentido paz. Ela falou assim: eu retornei, mas eu também não sinto paz, mas ainda assim eu retornei. Falei: mas eu não vou retornar. E no sonho isso, ela me perguntava assim: mas pastor Célio, por que você não está retornando os cultos? E eu disse para ela: por causa da obliquidade da igreja. Eu disse: por causa da obliquidade da igreja. Eu acordei na hora. Quando eu acordei, eu falei: meu Deus, o que o Senhor está querendo dizer com obliquidade, Pai? O que é obliquidade? O que o Senhor está querendo falar? Então aquilo me surtiu uma grande curiosidade, que eu rapidamente me levantei, fui até o dicionário Aurélio para tentar entender o que significa a palavra obliquidade, que vem de oblíquo. E quando eu li, meu irmão, espantem-se, fiquei perplexo quando eu li. Porque essa palavra obliquidade significa aquele que se desvia, aquele que é inclinado, aquele que não é direito ou reto. Obliquidade tem tudo a ver com torto ou tortuoso. Quando eu li isso, eu falei: meu Deus do céu, meu Deus do céu. E o engraçado é que quando eu falava para essa pastora, que ela perguntou para mim: por que você não abriu? Eu disse: por conta da obliquidade da igreja. Quando eu falei isso para ela, ela se curvou com a cabeça desse jeito sobre a mesa, e ela falou: meu Deus, meu Pai. Mas só que até então eu não sei por que ela se curvou, porque no sonho eu falei obliquidade, mas não sabia o significado, e acordei. E eu acordei sem saber o significado dessa palavra. Quando eu acordei, que eu li todas essas coisas que eu falei para você, que obliquidade significa aquele que se desvia, inclinado, aquele que não é direito ou que não é reto, aquele que é torto ou tortuoso. Aí eu conversei com a pastora Jamile, não havia falado para ela acerca do sonho. Primeiro ela me contou da experiência que ela teve com Deus.
E a experiência que ela teve com Deus no meio da madrugada foi que Deus havia dito para ela, enquanto eu estava tendo o sonho, Deus havia falado para ela na madrugada, através da oração, de uma presença que ela foi tomada, e Deus falava assim para ela: eu preciso ajustar a casa, eu preciso alinhar a igreja não vai voltar, porque eu preciso voltar. Eu preciso, melhor dizendo, alinhar a casa, alinhar a igreja. E quando ela me contou isso, eu falei: meu amor, o sonho que eu tive foi assim, assim, assim. E ela ficou perplexa, porque foi uma revelação uníssona que Deus trouxe ao espírito dela, ao meu, porque nós temos orado ao Senhor acerca disso, porque a gente não voltou aos cultos presenciais, porque não temos sentido paz no espírito, por uma revelação de Deus. Só que nós queríamos buscar o porquê, e o Senhor estabeleceu ao nosso espírito. E isso é muito forte. Quando ele falou disso, meu Deus, de obliquidade, de desviar, inclinar, falei: meu Deus, eu não estou julgando, me entenda, é uma coisa minha, da pastora, uma revelação nossa aqui, que ele trouxe ao nosso espírito. Eu não estou condenando e nem julgando as pessoas que retomaram o culto, não estou condenando, não me interpretem mal e não me julguem mal por isso. Mas aquilo que o Espírito trouxe ao nosso espírito falou muito fortemente, que ainda não é o tempo, foi o que ele disse para nós, que ainda não é a hora, foi o que ele disse para nós. A igreja precisa ser alinhada, a casa precisa ser alinhada, e isso é muito forte. Há muita obliquidade, as pessoas estão se desviando, e o Senhor quer ensinar para a igreja, o Senhor quer ensinar para nós, que não é pelo simples fato de você estar no espaço físico, embora sintamos saudade, sim, sinto muita saudade de estar reunido com o corpo, adorando, louvando, liberando uma palavra, trabalhando para o reino, fazendo visitas, trabalhando em prol da sociedade, da comunidade. Tudo isso é maravilhoso para nós, nós amamos sim, sentimos falta sim, mas o Senhor, ele trouxe ao nosso espírito e disse fortemente, independentemente disso, a sua vida com Deus, ela não depende de espaço, de um trabalho de ofício, de um cargo eclesiástico, de um microfone, não depende de um teclado, de um violão, de uma guitarra, não depende disso ou daquilo, não. A sua vida espiritual, o alinhamento espiritual vai depender de você com Ele e Ele contigo, porque certamente quando você estiver alinhado cada vez mais com Ele espiritualmente, dentro do teu ser, você e Ele e você, certamente o resultado que você vai produzir será poderoso. Então você não precisa de de fazer alguma coisa para se conectar a Deus, ou pregar, ou profetizar, ou trabalhar na igreja, ou cantar, ou fazer parte de um coral. Isso é importante, é o nosso ofício, mas isso não nos conecta com Deus. O que nos conecta com Deus é uma vida de oração, de relacionamento, de intimidade, de leitura da palavra de Deus. Isso é o que nos conecta a Ele, e isso começa na tua casa, e isso começa no teu íntimo, e isso começa no seu ambiente de relacionamento com Ele. O que vai acontecer fora é o resultado do que você é agora, do que você é com o Senhor. Então o Senhor, quando Ele falou dessa questão de obliquidade da igreja, isso me preocupou, porque as pessoas estão desta forma, estão se inclinando, como eu disse, estão se distanciando aos poucos. Meu irmão, o que é que você tem feito enquanto você está na sua casa? Será que você está esperando apenas uma live para ouvir uma mensagem de Deus? Será que você é dependente de diversas lives, de diversos pastores para ouvir uma mensagem, para te fortalecer? Eu quero te dizer uma coisa: é importante ouvir uma mensagem de Deus? É importante ouvir a palavra de Deus de um homem de Deus? Claro que é, mas muito mais importante é você iniciar esse ambiente com Deus, para que o Senhor comece um processo de alinhamento. A palavra de Deus é o prumo que vai poder te alinhar. Então se alimente da palavra, porque ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Entende por que nós precisamos disso? O desejo de Deus é que andemos em simetria, que foi uma das outras coisas que o Senhor falou comigo, que andemos em simetria com o reino. Ou seja, o que se trata dessa simetria, ou de andar em simetria? É andar no eixo. Quando falo de simetria, eu falo de andar no eixo, de andar no centro, e trazendo para o âmbito espiritual, é estar no eixo, ou seja, no centro da vontade de Deus, em conformidade e em acordo ao querer de Deus. Essa é a simetria do reino.
Então tudo isso vai começar a se manifestar através desse prumo que vai trazer esse alinhamento, que vai nos fazer andar em simetria, em concordância, em conformidade. Entende o porquê da necessidade, o porquê nós precisamos de um alinhamento? Agora você pode me perguntar, pastor Célio do céu, o que é esse alinhamento que todo mundo vem falando? O que é esse alinhamento que a igreja vem falando? O que você disser não entende? Ou pode nos explicar como esse alinhamento de Deus, espiritualmente falando? Meu irmão, esse alinhamento nada mais é do que estarmos na mesma reta de Deus. É andar em uma única direção que leva à retidão. Guarda aí no teu espírito. É andar em uma única direção que leva você à retidão. Escute, é basicamente aquilo em que se crê e que se pretende cumprir a palavra de Deus. Isso é o alinhamento. Você precisa viver isso na tua vida. Esse ajustamento de Deus. Está fora do lugar? Vamos começar a ajustar. Está fora do lugar? Como vou comer? Mas escuta, o que eu vou te falar aqui é profético. Foi tudo que o Senhor me falou em madrugadas, trazendo ao meu espírito. O Senhor deseja, como eu disse, que todos nós vivamos por esse alinhamento, andemos por esse alinhamento, vivamos esse alinhamento espiritual. Só que é algo que não vai depender de Deus, que vai depender de você. Vai fluir de você, vai depender de você esse alinhamento. É só você começar a avaliar. Poxa, como é que eu estava orando antes da pandemia? Como é que eu estou durante a pandemia? Como é que eu estarei pós-pandemia? Como é que eu jejuava antes da pandemia? Como é que eu estou jejuando durante a pandemia? Como é que eu estarei jejuando pós-pandemia? O quanto eu li a palavra antes da pandemia? O quanto eu tenho lido a palavra dentro da pandemia? E como eu estarei lendo a palavra pós-pandemia? Então nós temos que nos preocupar. Como era o seu antes? Como você está agora? Porque o teu antes, o teu agora vai de fato definir como é que você vai sair dessa pandemia. Como você vai sair dessa situação. Você consegue entender o quanto é sério? Então você precisa avaliar. É você que precisa avaliar a sua vida de oração. Escuta, eu não estou aqui julgando. Eu estou aqui como profeta. Eu estou aqui como profeta até porque o Senhor ministra a minha vida aqui, parte aqui também. Parte em mim, parte na pastora Jamile. Tudo Ele fala conosco. Então é uma questão de nós começarmos a nos analisar. Avalie-se o homem a si próprio. Avalie-se o homem. É uma análise, é uma reflexão, é uma avaliação que faremos cada um de nós. Como é que você está? Como é que você está lidando? Como é que está a sua vida de oração? A sua vida de adoração? A sua vida de intimidade? A sua vida de relacionamento? A sua vida de jejum? A sua vida de santificação? Como que é? Você está priorizando mais as outras coisas do que o reino? Ou o reino ainda é prioridade? Ei, começa a avaliar. É você que vai dar essa resposta para você mesmo. É você, igreja. E esse alinhamento que o Senhor quer que se manifeste nas nossas vidas através de uma atitude nossa, ela vai começar a se estender em nosso espírito, alma e corpo. Fazendo o que, pastor? Fazendo com que cada parte das nossas vidas estejam em conexão, estejam em simetria, estejam em conformidades e alinhadas com o reino, com Cristo Jesus. É isso que precisamos entender no que se diz respeito de alinhamento. Amós viu o prumo, e quando o Senhor trouxe essa revelação ao meu espírito, eu louvei, porque Deus ele tem um prumo para as nossas vidas. Ele tem um prumo para a minha vida, Ele tem um prumo para a tua vida, e através desse prumo é que virá um alinhamento. Escuta, não despreze o prumo. Não despreze o prumo, o peso da palavra de Deus na tua vida. Existem muitas pessoas que estão desprezando nessa pandemia o prumo, não estão se importando com a palavra, não estão se importando em ouvir, em escuta. É por isso que muitos estão sem fé, estão muito fracos, caídos, desanimados, porque está uma onda gigantesca de desânimo no meio dessa pandemia. A culpa não é do Covid.
A culpa não é da pandemia. Não adianta, pastor, é por causa dessa situação que estamos passando, é por conta dessa pandemia, é por conta desse Covid. Ei, para de colocar desculpas, porque no momento em que Saul começou a sair do foco, sair do propósito, começou a caminhar em obliquidade, saindo da direção de Deus, começou a rejeitar a palavra de Deus. E quando ele começou a rejeitar a palavra de Deus, Deus encontrou um que amava a palavra e rejeitou Saul, e encontrou um que amava, e aquele que ele encontrou que tinha uma vida alinhada a ele, um homem segundo o seu coração, ele fez com que se tornasse rei, ainda que não fizesse parte da sucessão de monarquia daquela época do povo de Israel, porque Davi não fazia parte da sucessão dos monarcas, da realeza. Mas Deus encontrou no coração dele um coração de reino, um coração de governo, porque ele tinha uma vida alinhada, era um homem segundo o coração de Deus. E não é porque ele era superior ou melhor, ele era falho, sim, ele pecava contra Deus, sim, ele errava, sim, mas ele todas as vezes alinhava a vida dele. Quando ele saía do propósito, quando ele saía do caminho, quando ele começava a se inclinar, o peso vinha a ele: meu Deus, apruma-me com a tua palavra, purifica-me como isopo, não apartes de mim o teu espírito. Ele reconhecia o quanto ele tinha ferido a santidade de Deus, o quanto ele tinha ofendido a Deus. Então nós precisamos nos preocupar mais com o reino e com Deus. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. É com isso que nós temos que nos preocupar. Em nome de Jesus. A obra não para, fluir não para. Estou aqui fazendo essa live, mas o Senhor está cuidando da pastora Jamile, e ela está nos acompanhando, fortalecida pela glória e pelo poder dele, e certamente logo estará curada para testificar mais uma vitória. Mas o reino não para. Por que eu não faria uma live hoje? Por que eu não? Não, o reino continua, em nome de Jesus Cristo. E nós temos que entender isso. O Senhor quer alinhar espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. O espírito é a sua conexão com Deus. Você precisa se conectar com Deus. O seu espírito precisa estar diariamente conectado com Deus. Alinhando isso, você começa a alinhar a sua alma, as suas emoções. Elas começam a ser equilibradas pelo Espírito de Deus, que está conectado ao teu espírito. Aí quando você começa a andar nessa simetria, a sua alma, as suas emoções estão governadas pelo poder do Espírito, porque o teu Espírito está conectado com a eternidade. É certo, meu querido, que a tua carne não prevalecerá. Aí haverá esse alinhamento total, esse alinhamento geral, essa simetria. Tudo estará em conformidade, espírito, alma e corpo. Aleluia! Guarda essa palavra no teu coração. O Senhor, quando Ele gritou nessa palavra, Ele disse obliquidade. Eu falei: meu Deus, a igreja precisa despertar. Então guarda aí, meu irmão, a igreja está em uma obliquidade, e não tem como Deus alinhar o mundo se a igreja não for alinhada antes. É muito forte isso. É muito sério isso, igreja. Não tem como. Você pode clamar: Senhor, abençoa o governo, abençoa o Brasil, abençoa isso, abençoa. Você pode clamar, mas meu irmão, minha irmã, se a igreja de Cristo não se posicionar, vai ser muito sério. Eu lhe faço uma pergunta. Eu tenho conversado muito com a pastora Jamile. A pastora Jamile disse que Deus falou muito fortemente a ela sobre isso também. Uma casa alinhada. E ela, conversando comigo, ela disse: Deus me falou, muitas pessoas não serão as mesmas. E existem aquelas que não serão as mesmas no sentido positivo e espiritual, e tem aquelas que não serão as mesmas no sentido negativo e carnal. Isso é muito sério. Não estamos profetizando, é algo que é uma grande realidade. Aí eu lhe pergunto: como você será pós-pandemia? Que era uma das coisas que a pastora frisou para mim. O que a igreja será pós-pandemia? O que nós seremos pós-pandemia? O que você será quando você sair dessa situação? Meu irmão, escuta. Ainda não é o tempo. Pelo menos eu e a pastora Jamile, nós da idade, da Igreja Apostólica Altar da Adoração, não retomaremos até que Deus dê a ordem.
não retomaremos até Deus trazer a última palavra. Quando Deus nos trazer a última palavra dizendo, filho, vá, agora é o momento, nós saberemos isso no nosso espírito. Então, meu irmão, em nome de Jesus, é tempo de nós começarmos a nos avaliar para uma vida de alinhamento espiritual diante do altar de Deus. Mas aceite o prumo de Deus, porque o prumo de Deus está sobre a terra. Se abra para esse prumo. Se abra para esse prumo. Porque se você recusar esse prumo, meu irmão, vai ter justiça, vai ter juízo. E toma cuidado, senão que destruição. Ah, pastor, que palavra pesada. Eu sou profeta. Eu sou um profeta apostólico e eu preciso liberar aquilo que Deus trouxe ao meu espírito. Gosto também de mensagens motivacionais, trazer palavras de fé, gosto. Mas como profeta apostólico, eu preciso liberar uma palavra para despertar no teu espírito, com seriedade, porque com o reino não se brinca. Como eu falei para você, a Bíblia, a centralização da Bíblia é muito falando sobre o reino. Então nós temos que trazer as verdades absolutas do reino de Deus, a fim de que você possa ser alinhado com o prumo de Deus. Então se abra para o prumo de Deus e que você possa orar ao Senhor a partir dessa noite, em nome de Jesus, dizendo, trabalha no meu ser, Senhor. Trabalha na minha vida, Senhor. Trabalha na minha casa. Fala com Deus. O primeiro passo é reconhecer. O segundo passo é se render ao prumo. O terceiro passo é o arrependimento. Aí sim o Senhor vai começar a derramar o alinhamento. Aceita o prumo de Deus. Abra o teu espírito e começa a pedir para Deus trabalhar na sua casa. Diga, Senhor, trabalha na minha casa. Ela é tua. Somos casa espiritual. Somos casa espiritual, Senhor. Senhor, alinha minha vida como ministro. Apruma-me. Eu me abro para o prumo do Senhor, para viver o alinhamento a cada dia, Deus. Para que eu possa crescer, a pastora Jamile possa crescer, a minha família possa crescer, ó Pai eterno, edificada no Senhor, nos fundamentos do Senhor. Para que possamos crescer alinhados, ajustados, ó Pai eterno, em sintonia, em sincronia com o reino de Deus, em simetria com o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Começa a falar com teu Deus aí no teu lugar. Apresenta a tua vida, a tua casa, como casa espiritual, diante do altar de Deus. E começa a falar ao Senhor, Deus, apareça, trabalha, ministra o meu ser. Ministra a minha casa. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, deixa Ele trabalhar. Entra, Senhor. Entra sobre cada vida agora, Pai, que está fraca espiritualmente, está desanimada, está cansada. Visita com poder. Que essa palavra penetre o seu ser, a sua alma, atravessando medula, Senhor. Em nome de Jesus, juntas, ó Deus, toca com poder. A tua palavra é espada de dois gumes. A tua palavra é penha que esmiuça, Pai eterno. Por isso, ó Deus eterno, vai de encontro. É martelo que esmiuça a penha, Deus eterno. Então vai de encontro ao teu povo e trabalha, Senhor. Que essa palavra entre no ser dos teus filhos. Que eles se abram para esse prumo, para um novo tempo, para uma nova história, para viver, ó Pai, um alinhamento espiritual. Porque o que a igreja está precisando é um alinhamento espiritual. E como ministro apostólico, debaixo de uma unção profética, eu libero esta palavra na autoridade do Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem trazido ao meu espírito, que tem revelado ao espírito da pastora Jamile, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Traga o alinhamento, sim. Que a sua igreja se abra ao prumo e que esse alinhamento se manifeste, espírito, alma e corpo, e que a igreja cresça, e que quando voltar, ó Pai eterno,
pós-pandemia, ela não venha a mesma, mas venha fortalecida, ela venha estruturada, ela venha edificada, ela venha restaurada, ela venha, Pai eterno, fortalecida, cheia de fé, de unção, de graça, de poder, de glória, em nome de Jesus. Que a glória da última casa seja maior do que a da primeira, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a igreja do Brasil. Eu libero esta palavra sobre a nação brasileira, sobre a igreja brasileira, sobre os líderes brasileiros, em nome de Jesus. Líderes, é tempo de chorar. Sacerdote, é tempo de chorar, é tempo de rasgar as vestes. Melhor dizendo, rasgar o coração diante do altar de Deus, em nome de Jesus. Autoridades espirituais que estão me ouvindo, líderes, em nome de Jesus, alinhamento para nós, nos incluímos para esse alinhamento, em nome de Jesus. Aceitamos o prumo do Senhor, ó Deus, das nossas vidas, em nome de Jesus. Traga a tua glória, que a igreja não seja a mesma pós-pandemia, Deus, em nome de Jesus. Que seja uma igreja limpa, curada, sarada, sadia, uma igreja amável, respeitosa, uma igreja que respeita os princípios, uma igreja, Pai eterno, que respeita, Senhor eterno, as verdades, em nome de Jesus. Oh, rei acaia soremantaralabas, a unção que permeia dentro de mim, naias egedeias, a unção que permeia, lamantu que saia, ramandequerécia, em nome de Jesus. Ei, se você tem fé, levanta as tuas mãos aí onde você está, em nome de Jesus. Eu quero impartir algo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero impartir algo sobre o teu ser, sobre o teu espírito, em nome de Jesus. Esta unção que permeia profeticamente sobre a minha vida, eu quero em nome de Jesus, eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero impartir como autoridade de Deus sobre a tua vida. Então levanta a tua mão agora, em nome de Jesus. Receba no Espírito, receba na tua vida, através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, esta unção que te fortalece, esta unção que te renova, esta unção fresca de Deus, em nome de Jesus. Receba na tua vida, que a tua fé seja revigorada, receba a cura de Deus. Oramos pela tua vida, pastora Jamile, receba a cura de Deus, em nome de Jesus. A todos os líderes que têm me acompanhado, a todas as vidas que precisam de cura, receba a cura de Deus, receba no corpo, receba na alma, receba a cura, em nome de Jesus. Oh, receba no teu ser o poder de Deus que te fortalece, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, existem, oh, Yassai, o Espírito Santo está me dizendo, uma pessoa disse, especificamente uma mulher disse, eu estou cansada, eu estou cansada, o meu ser não aguenta mais, eu não tenho suportado, Deus, eu não quero nem lutar mais pela minha casa, em nome de Jesus, eu não quero lutar pela minha vida, em nome de Jesus, eu anulo da tua vida toda essa sentença contrária que o inimigo preparou contra a tua vida, em nome de Jesus. Eu digo, por um caminho ele adentrou, mas por 7 vai sair, em nome de Jesus. O refrigério de Deus está vindo sobre a tua alma, o poder de Deus está vindo sobre a tua vida. Dá um amém aí, em nome de Jesus. O teu choro, ele seca as lágrimas hoje, o tempo de cantar virá sobre o teu espírito. Você verá resposta, você verá a minha mão, você verá a minha glória, você verá o meu agir, em nome de Jesus, você verá. Quem disse que eu não estou te ouvindo? Quem disse que eu não tenho te contemplado, mulher? Quem disse que não tenho olhado a ti? Eu não ignoro os meus, vou eu trazer provisão, vou eu trazer suprimentos,
Vou eu enviar subsídios, vou eu salvar a mancaia, vou eu tocar a mantuia, a forga mantaia, receba esta palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Algo poderoso surgirá de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Algo vai surgir. Toma posse, você que está ouvindo. Deus vai fazer com que algo seja surgido na tua vida, que vai te surpreender. Libera esta palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda o teu coração, guarda a tua vida, em nome de Jesus. Alinhe-se cada vez mais. Aceita o prumo de Deus, porque Deus quer alinhar a tua vida espiritual, quer te alinhar, porque quando Deus começa a alinhar a tua vida espiritual, a tua casa será alinhada, teu ministério será alinhado, o teu casamento será alinhado, você será alinhado no trabalho. Deus vai começar a fazer com que as coisas comecem a fluir em nome de Jesus. Oh, aleluia! Receba essa palavra no teu espírito e entregue a tua vida cada vez mais ao Senhor. Se você que estiver me ouvindo, porventura se afastou, você que vai ouvir, que se afastou dos caminhos de Deus, volta, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Deus tem grandes coisas para fazer. Volta. A promessa não caiu por terra, a promessa não morreu, a semente não morreu, ela está viva na terra espiritual. Então volta, em nome de Jesus. Alcança, Pai eterno, teu povo que está se desanimando, se dispersando, se inclinando. Tenha misericórdia, alcança com graça, Pai eterno. Desperta o espírito do teu povo, em nome de Jesus. É o que eu peço a Ti, Senhor, em oração, crendo que o manifestar do Senhor foi sobre cada vida e a cada pedido de oração também, em nome de Jesus. Receba a resposta e o milagre de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor apareça em nós, que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Obrigado por estar me acompanhando. Que Deus abençoe a tua vida. Receba essa palavra profética no teu espírito. Ore por essa palavra na tua vida. Aplique essa palavra na tua vida. E nós veremos o resultado para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês. Obrigado, agradeço a cada um de vocês e agradeço a oração de vocês, a intercessão pela vida da pastora Jamile, pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês, de todo o coração. Não tenho como retribuir, mas quero orar pela vida de vocês para que a graça e a glória de Deus seja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Nos vemos certamente no próximo domingo às 17 horas, na nossa última série de como atrair o olhar de Deus. A nossa última série vai ser um assunto muito interessante, vai ser uma atitude muito interessante. Não fique fora dessa, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que será algo impactante e poderoso. Neste domingo, a última série, a quinta parte, a última série de como atrair o olhar de Deus. Deus abençoe, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos. Um beijo no coração. Deus abençoe. Obrigados a todos. Paz. Shalom. Aleluia.